Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de nivelamento em matemática. A aula de hoje, ou melhor, a aula de agora, vai tratar de função do segundo grau. Muito bem, é mais uma função do tipo polinomial que nós vamos ver. O domínio dela pode ser todos os reais, não há problema. O contradomínio nós vamos tomar como sendo os reais completo e a sua forma geral é dada por um polinômio do segundo grau. X ao quadrado mais bx mais c, onde o a precisa ser diferente de zero para que a gente garanta que de fato essa expressão represente um polinômio do segundo grau. Com isso eu quero dizer apenas que é uma função dada pela soma de potências de x até o grau máximo igual a 2. Tudo bem? A ideia aqui é explorar todas as características dessa função via as propriedades do gráfico, tá certo? Bom, quando se fala em função do segundo grau, o que vem à mente logo, imediatamente, é a equação do segundo grau associada. Só para fazer uma breve recapitulação aqui, se você tem uma equação do segundo grau, nesse sentido, o que você quer é obter os valores de x, tais que, ao substituir na expressão da equação da função do segundo grau, o resultado dê zero. Muito bem. Aí temos uma expressão fechada para esse tipo de equação, conhecida como fórmula de Bhaskara, onde as raízes são dadas da seguinte forma: menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, onde o delta é calculado pela expressão b quadrado menos 4ac. Muito bem, eu coloquei aqui a fórmula para resolver a equação do segundo grau, muito mais para fazer uma associação direta, mas a forma com que nós vamos explorar o assunto leva pouco em consideração fórmulas prontas. O que a gente vai tentar fazer aqui é explorar as propriedades do termo do segundo grau para entender melhor como é que funciona o gráfico da função e, portanto, entender a função num sentido mais geométrico, tudo bem? Só lembrando que você não precisa utilizar a expressão da fórmula para obter as raízes se você tem, por exemplo, equações do segundo grau incompletas, como x ao quadrado mais 2x igual a zero. Essa é uma equação incompleta que você pode usar outras técnicas para obter as raízes, né? Nesse caso aqui, basta observar que o x é um termo comum a todos os membros da equação. Portanto, podemos colocá-lo em evidência. Colocando o x em evidência, x ao quadrado dividido por x dá x, mais 2x dividido por x dá 2, e isso é igual a zero. Aqui a gente usa uma propriedade importante dos números reais, que afirma que o produto de dois números só dá zero se e somente se ao menos um deles é zero. Portanto, o valor de x que você deve substituir para obter como resultado o zero, para esse caso aqui, uma parcela óbvia é o x igual a zero. Você pode observar, se você colocar o zero aqui, imediatamente você zera toda a expressão, independente do resultado do segundo membro. Muito bem, a outra parcela então seria o x mais 2 ser igual a zero. Mas nesse caso você precisa que o x seja 2 para o resultado ser zero. Portanto, o x tem que ser menos 2, né? Portanto, se você substitui o x por menos 2, essa expressão se tornará nula
independente do que acontece com o valor do x sozinho. Muito bem. Então, feito essa pequena observação sobre as raízes do segundo grau, da equação do segundo grau, vamos estudar aqui o protótipo de função do segundo grau, que a gente vai entender direitinho como é que funciona a função geral a partir desse caso em particular. Essa é a vantagem de você estudar esse protótipo da função do segundo grau dado por f de x igual a x ao quadrado. Bom, a primeira observação, nós vamos fazer uma tabelinha aqui para calcular alguns valores especiais e observar o comportamento de maneira esperta. Vamos lá. Então, olha só. Aqui nós vamos colocar o valor de x e em seguida o resultado de você substituir o x ao quadrado. Muito bem. Inicialmente, comecemos com 0. Então, 0 ao quadrado dá 0. Depois, vamos tentar o mais 1. Se eu colocar mais 1 ao quadrado, também dá 1. Bom, o fato de você levar ao quadrado, você multiplica um número por ele mesmo, o que faz com que o menos 1, ao ser elevado ao quadrado, dê 1. O 2, só mais 1 para vocês verem o que está acontecendo, dá 4. E o menos 2 também dá 4. A ideia aqui é fazer com que vocês notem que 1, 2, vamos colocar aqui, o 1, opa, 1 não, né? Menos 1 e o menos 2. E vamos marcar os pontos do gráfico, né? Aqui seria o 4, o menos 2 também dá 4, a mesma imagem, não é? O menos 1 dá 1 a imagem e o 1 também. Com isso a gente pode esboçar uma ideia do gráfico da função do segundo grau, x ao quadrado, com essa observação dos pontos importantes. Muito bem, pessoal. Qual que é a principal observação a se fazer a respeito dessa função f de x igual a x ao quadrado? A primeira delas é a simetria com relação ao eixo das ordenadas, o eixo do y. Sempre que você pega um número simétrico com relação à origem, o que vai acontecer? A imagem deles, né, serão a mesma. Olha só. Essa é a primeira observação importante. A outra é você notar que tem um ponto especial aqui, que é o vértice da parábola, tá certo? Nesse caso aqui, o vértice coincide com as raízes. Tem só uma raiz com multiplicidade 2. E aqui está o seu vértice. Muito bem. Só para você já começar a observar, o que nós vamos fazer aqui por diante para estudar o gráfico geral da equação do segundo grau, ou melhor, da função do segundo grau, o que nós vamos fazer é tentar modificar esse gráfico aqui até chegarmos na expressão geral, ou melhor, não na expressão, né? No gráfico da expressão geral da função do segundo grau. Vamos tentar fazer isso de outra forma. Porém, vamos sinalizar quais seriam os pontos importantes no caso da expressão geral ax² mais bx mais c. Bom, só relembrando aqui, como é que seria o gráfico de uma expressão assim? Eu vou fazer um em particular e a gente já analisa ele imediatamente. Eu vou pegar... Ah, não, esse não, perdão. Vamos pegar assim. Muito bem, agora vamos justamente analisar os pontos importantes. Vamos marcá-lo aqui. Ó, quem são esses caras aqui? Esses pontos têm características importantes. Por quê?
coordenada y deles é 0. Então, esse aqui é o par ordenado, onde o x você não sabe exatamente quem é, mas o que você sabe é que a coordenada y é 0. Como esse ponto também é um ponto do gráfico, o que você conclui, então, é que o f de x para esse caso tem que dar 0. Ou seja, quando você descobrir que x é esse, ao substituir na sua função do segundo grau, o resultado tem que ser 0. O mesmo acontece com esse ponto que aqui está. Você não sabe qual é a posição do x, mas você sabe que a ordenada dele é 0. E, mais uma vez, a gente conclui a mesma coisa, que o f de x é igual a 0. Portanto, eu posso chamar esse aqui de linha e esse de duas linhas. E essas são as raízes da equação do segundo grau associada à função dada. Essa daqui. Muito bem. Então, são as raízes. Ótimo. Tem mais um ponto especial, que é justamente esse aqui, que é onde a função toca o eixo y. Vamos fazer o seguinte, deixa eu tirar esse pedacinho daqui, porque senão a gente vai confundir. E, na verdade, o que eu tenho aqui, esse é um ponto também especial, só que agora a coordenada x dele vale 0. Como ele também é um ponto do gráfico, significa dizer que a coordenada y é o resultado da substituição do x na expressão da função. Portanto, o que tem que aparecer aqui do lado, ou melhor, na coordenada y, é f de 0. Bom, o f de 0 a gente pode calcular uma vez que a gente tem a expressão da função. Vamos lá, basta você substituir o x por 0 e você vai ter a vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0, mais c, tendo como resultado o c, a constante c. O que significa dizer isso, pessoal? Que esse termo é justamente onde a função do segundo grau corta o eixo das ordenadas. Ótimo! Agora vamos atrás do ponto importantíssimo para nós, que vai caracterizar a equação do segundo grau, a função do segundo grau, que é o vértice. Muito bem. Pessoal, esse vértice, ele é um ponto do gráfico. O que eu quero dizer com isso, afinal? Bom, vamos chamar o vértice, as suas coordenadas, de x do vértice e y do vértice. Gostaria muito que vocês ficassem em mente as ideias que eu estou escrevendo. Gostaria que nenhuma fórmula fosse decorada nesse momento, porque não há necessidade. O que é importante vocês observarem? Vamos lá. A primeira observação importante é que o eixo de simetria agora está deslocado e ele passa justamente pelo x do vértice. Muito bem. E pela simetria do gráfico, novamente, o que a gente pode dizer? Que a distância do vértice até as raízes é a mesma. Qual que é a informação que eu tenho daqui? Que o x do vértice é, na verdade, a média das raízes. Aí você pode me perguntar, bom, como é que eu faço para achar o y do vértice, então? Lembre-se que o vértice é um ponto do gráfico. Então, esse ponto aqui, ele é um ponto do tipo x, f de x, o que nos faz concluir que o y do vértice nada mais é do que o resultado da substituição do x do vértice na função do segundo grau. Muito bem, e aqui nós temos todos os pontos importantes da nossa função do segundo grau. Tudo bem, pessoal? Esses são os pontos importantes. Se você determina esses pontos, você consegue descrever perfeitamente quem é a sua função do segundo grau. Muito bem, agora vamos analisar o gráfico, né? Como é que vai ser o gráfico, ou melhor, quais são as possibilidades para o gráfico. Vou fazer aqui vários eixos para ficar fácil de analisar. Vou fazer assim, 3 e vamos dividir ao meio, vai.
assim. Vamos deixar esses dois. E vamos colocar um eixo aqui em cada, que vai nos ajudar a tirar as informações que nos interessam. Não precisa ficar perfeito, porque é só um diagrama, mas que vai ter tudo que a gente precisa para entender. Muito bem, primeira coisa que eu vou fazer aqui é tomar um gráfico como esse. Esse daqui me diz o quê? Já vou te contar qual que é a informação relevante. Aqui eu estou dizendo que o A, deixa eu ajeitar isso daqui. Estou dizendo apenas que o A é positivo e o delta também é positivo, porque esse gráfico tem duas raízes. Maravilha, agora vamos fazer um outro tipo de gráfico, que seria um gráfico com concavidade voltada para baixo. Aí, nesse caso, o que nós temos é um A menor do que zero. Como existem duas raízes distintas, o delta aqui também é maior do que zero. Já no próximo, né, vamos só colocar o gráfico na posição de interesse para a gente. Vamos lá. Agora, só um instantinho. Vamos pegar assim. Não consegui o que eu queria. Vou tentar de novo. Puxa vida. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos fazer o seguinte, já que a parábola não veio para o lugar certo, a gente ajeita o eixo, né? Muito bem. Agora eu consegui o que eu queria. Isso daqui é só para descrever para vocês que o A é maior do que zero, porque a concavidade está voltada para cima, mas o delta é igual a zero. Por quê? Só existe uma raiz e, portanto, ela deve ter multiplicidade 2. Por fim, vamos pegar uma situação análoga, só que com concavidade voltada para baixo. De novo, né? O eixo não está me obedecendo. Espera aí. Agora sim. Nesse caso aqui, a única diferença é que o A é negativo e o delta continua sendo zero. Quais são os dois casos especiais que nós vamos tirar agora? É justamente quando a parábola não toca o eixo X. Nesse caso, o que nós temos é que o A é maior do que zero e o delta é menor do que zero. E o A aqui é menor do que zero e o delta também é menor do que zero. Pessoal, com essa observação das possibilidades para o gráfico da função do segundo grau, você consegue descrever basicamente tudo o que você precisa. E os termos importantes aqui, eu não sei se vocês observaram, é justamente olhar para o delta e olhar para o A. Tá certo? Essa é a informação relevante. Muito bem, agora vamos fazer um estudo completo para identificar onde é que estão as raízes e onde a função é positiva e onde ela é negativa. Vocês já viram que existem basicamente 6 posições relativas que são absolutamente úteis. Agora, eu não vou repetir todas elas, mas eu já vou te dar os princípios que vão te fornecer todas as ideias necessárias para você fazer a análise do estudo completo do gráfico da sua função do segundo grau ou aquela que você estiver trabalhando. Muito bem, deixa eu pegar aqui assim. Esse é um caso relevante, como nós já vimos. Nesse caso, o que nós temos é o A positivo. O que nós temos aqui é o A positivo e o delta também positivo. Tá certo? Então, agora eu quero analisar a positividade ou a negatividade do gráfico. O que eu quero dizer com isso? São os pontos da imagem que são números positivos ou números negativos. Quais são os números positivos? Quais são as imagens que são positivas? Aqueles pedaços que estão para cima do eixo X. E os negativos são aqueles que estão abaixo. Tá certo? Então, observe bem que nessa situação que aqui está, que a partir da maior raiz,
todos os pontos maiores têm imagem acima do eixo X. Portanto, são números positivos as imagens, tá certo? Então, nessa situação aqui, eu digo o seguinte, nossa referência vai ser o x' e o x duas linhas. Muito bem, então nessa situação, eu digo o seguinte, que se o x for maior do que o x', ou seja, ele está à direita, o x', então a sua função assume o valor positivo. Tá certo? Na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos colocar assim, ó. Para todo x maior do que o x', nós temos que a imagem desses elementos serão maior do que zero. Então, para simplificar, o que nós vamos fazer? Vamos chegar aqui no gráfico e dizer, olha, nessa posição as imagens são positivas. Se você fizer a análise análoga para o x duas linhas, olha o que você vai encontrar. Toda vez que você tomar valores menores do que a segunda raiz, o que você tem? Você tem que os pontos do gráfico também são positivos, ó. Então, como é que a gente expressa isso? Para todo x menor, porque está à esquerda do x duas linhas, nós teremos que a sua imagem também é positiva. Então, nesse caso, você também coloca o mais aqui à esquerda. Onde as imagens assumem valores negativos? Só entre as raízes, que é justamente nessa região que aqui está. Portanto, como é que você expressa essa região? São simplesmente o seguinte, se o seu x, deixa eu escrever melhor. Para todo x que é menor do que x' e maior do que o x duas linhas, o que vai acontecer? Então, a imagem será um número negativo. Pessoal, por que fazer a análise desse gráfico do jeito que eu fiz aqui para essa situação específica, né? Você pode fazer a análise você mesmo de todos os outros casos, mas o que eu quero te contar é que nesse caso aqui, o que nós estamos fazendo é indiretamente dizer como é que você resolve inequações do segundo grau, que é o nosso próximo assunto. Ao invés de simplesmente pegar as regras gerais e anunciar para vocês, é muito melhor examinar um caso, simplesmente adotando o critério de obter os pontos importantes da função e fazer o gráfico. Por exemplo, vamos resolver aqui um breve exercício. Na verdade, é um exemplo, né? Um exemplo que vai ser o seguinte. Eu quero encontrar todos os valores de x, tais que x² menos 5x mais 6 é positivo, maior que zero. Onde é que eu faço? Como é que eu faço para encontrar todos os valores de x, tais que x² menos 5x, mais 6 é maior do que zero? O que eu vou fazer? Eu vou imaginar que a minha expressão do lado esquerdo é uma função do segundo grau, eu não preciso imaginar, porque de fato é, e eu vou analisar o gráfico dessa função. Mas para isso eu preciso dos pontos especiais. E o primeiro deles, como é que eu faço para encontrar? São as raízes. Muito bem, vamos obter as raízes. F de x igual a zero. Quais são os números que satisfazem essa igualdade? X² menos 5x mais 6 igual a zero. Vamos lá. Quem vai ser o delta? B² menos 5α² menos 4 vezes A, que é 1, vezes 6. Muito bem. Quanto que vai dar o delta aqui no caso? Vai dar 25 menos 4 vezes 6, 24. O delta ficou igual a 1. Então, quem são as raízes? Vamos obtê-las agora. X igual. X', que vai ser
menos b, portanto, menos 5, mais ou menos a raiz de delta, que é 1, dividido por 2a, né? Opa, mais ou menos não, perdão. Eu queria fazer separado e acabei esquecendo, né? Então, deixa eu apagar aqui. Vamos primeiro pegar a positiva e depois pegar a negativa. Eita, tô fazendo uma bagunça aqui no nosso quadro, né? Deixa eu ajeitar isso. Agora sim. X duas linhas igual a menos 5 menos raiz de 1 sobre 2. Isso daqui dá exatamente menos com menos 5 dá 5. 5 mais 1 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. E aqui é menos vezes menos dá mais 5 menos 1, que é a raiz de 1. Dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. Encontramos as duas raízes. Muito bem. Então, deixa eu ajeitar isso aqui, porque ficou um pouquinho fora de lugar. Vou trazer um pouquinho para cá, para a gente aproveitar o espaço. E essas são as raízes, né? Vamos continuar para simplesmente agora obter o ponto muito especial, que é o x, o vértice. Mas agora está fácil, porque é simplesmente a média das raízes. Então, dá 5 sobre 2. E o y do vértice? Puxa, o y do vértice é simples, é só você substituir o x de vértice na função. Muito bem, quanto que dá isso? Vamos fazer a conta. 5 sobre 2 ao quadrado, menos 5 vezes 5 sobre 2, mais 6. Agora, se você quiser, você pode dar pausa no vídeo para fazer essa conta com calma. Isso vai ficar 25 sobre 4, menos 25 sobre 2, mais 6. Isso daqui dá exatamente quanto? Vamos fazer a conta. Dá menos 25 sobre 2. Tomara que eu não erre. Menos 25 sobre 2, mais 12. Então, fica menos 25 mais 12. Por que eu estou fazendo essa conta de cabeça? Porque é bom para treinar. Então, quanto que dá isso daqui? Menos 25 sobre 4. 24, então dá menos 1/4. Puxa vida, podem me cobrar se isso daqui não estiver correto. Vamos continuar, pessoal. Vou ajeitar isso daqui também, que ficou um pouquinho fora de lugar. Ótimo. Então agora temos tudo, né? Temos tudo que precisamos. Maravilha. Qual que é a ideia, pessoal? Só esboçar o gráfico. Se você fizer o esboço do gráfico, acabou. Tá certo? Então vamos fazer. O que eu gostaria de fazer agora? Eu vou tentar aproveitar aqui um espacinho ainda maroto. Vamos ver se vem. Opa! Vamos ver, vamos pegar aqui a raiz e trazer ela bem para cá, vai. Ah, será que eu consigo redimensionar para ficar melhor ainda? Agora, pessoal, tá ficando beleza. Agora vai caber tudo que eu preciso aqui sem problemas. Só colocar na posição certa. Vamos fazer a mesma coisa com esse daqui. A gente redimensiona. Opa! Eita! A gente redimensiona. Eita, não sei mais nem riscar. Não sei mesmo. Vamos tentar de novo. Puxa vida. Ele não me obedece mais. Olha, veja que humilhação. Sei não o que está acontecendo. Mas tudo bem. O importante aqui é que eu posso fazer de um por um. Então, já que ele está rebelde. Vamos redimensionar isso também. Eita, capturou quem não podia. Pessoal, essa habilidade aqui do seu professor é inacreditável, né? Olha. Não, vamos fazer assim, né? Vamos parar de mexer, porque eu tô vendo que eu tô criando uma confusão enorme aqui, né? Vamos fazer um gráfico agora rapidamente. Qual é o gráfico? As raízes são 2 e 3. Ops. 2 e 3. O A é positivo, portanto, com cavidade voltada para cima.
Sabemos onde é que está o x do vértice, que aqui é exatamente no meio, ele nem é tão relevante assim. A gente achou por completude, né? E nós queremos onde a função é positiva. Para ela ser positiva, basta você pegar a região onde o gráfico está para cima do eixo x. Muito bem, achamos a solução, né? Então, vou escrever aqui matematicamente de uma forma completa. Então, o conjunto solução é formado por todos os números reais, tal que o x é menor do que 2 ou o x é maior do que 3. Se você quiser, você pode expressar isso como intervalos, que fica exatamente menos infinito até 2, unido com 3 até mais infinito, e essa seria a resposta para o seu problema. Agora eu vou colocar aqui 2 exemplos importantes de como é que você faz para usar essa técnica que a gente acabou de desenvolver para analisar funções que são um pouquinho, desigualdades, perdão, que são um pouquinho mais complicadas. Vejamos, pessoal, olha só. Eu vou pegar justamente uma função, a mesma que estava ali atrás, x² menos 5x mais 6, e vou pegar uma outra, que é g de x, que vai ser x² menos 2x mais 1. Muito bem. E aí eu quero analisar o primeiro caso. É o seguinte, eu quero saber onde o produto dessas duas funções dá menor do que zero. Olha aí como é que eu vou ter que fazer isso, né? O que eu tenho que fazer? Vamos fazer uma tabelinha para você entender o que precisa ser feito. Olha só, vamos fazer uma tabelinha. Você coloca aqui o x, o f de x e o g de x. E aí você diz o seguinte. Se em uma determinada região o f de x é positivo e o g de x for positivo também, o produto deles vai ser positivo e você não quer. Então, esse aqui não vai servir. O que você tem que procurar? Onde um é negativo e o outro é positivo, e vice-versa, onde o outro é negativo e o primeiro é positivo. Então, o que você tem que procurar é justamente essa situação que aqui está. Então, vamos arredondar tudo e vamos escrever exatamente o que a gente precisa. E o que a gente precisa é o seguinte. Nós temos que procurar as regiões onde o f é negativo e o g é positivo e o contrário. Muito bem, o que você tem que fazer agora? Analisar separadamente cada uma das situações. Para f nós já fizemos, a gente vai fazer rapidamente aqui, só para g, né? A g de x é igual a x² menos 2x mais 1. Se você se lembra bem, o que acontece? Isso daqui é um trinômio quadrado perfeito. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Você pode ficar um pouco incomodado, mas o 1 é igual a 1 ao quadrado. Aí você enxerga direitinho que essa função é, na verdade, um quadrado perfeito. Nesse caso, é muito fácil encontrar quem são as raízes. Por quê? Ela tem raiz única, que é o 1. Quando eu falo raiz única, eu preciso ser preciso, que eu quero dizer que a função g tem raiz com x igual a 1, e essa raiz possui multiplicidade 2. Muito bem. Vamos fazer um gráfico aqui. Como é que seria o gráfico dela? Opa! Aqui está o 1. O A dela é positivo, então, com cavidade voltada para cima. O que significa dizer? Que essa função ela é sempre positiva ou zero. Então, ela é sempre positiva. O que significa dizer? Que essa situação que aqui está, não vai acontecer. E tudo que você precisa de saber é exatamente onde a função f é negativa. Mas se você observar direitinho, foi justamente o que nós encontramos no item anterior, e a resposta é esse intervalo que aqui está. Vamos voltar para cá e fazer a tabela. Aí você vai me perguntar como é a tabela. Bom, você coloca a reta real... Opa, estou fazendo sem a caneta, né?
Você simplesmente coloca a reta real na sua frente. Opa, errei de novo, pessoal, desculpa. Uma hora sai, vamos lá. Tá aqui a... Eita, não tá dando nada certo, né? Vamos tentar de novo. Pega aqui. Pela última vez, a gente vai tentar fazer um negócio com decência. Uma hora dá certo. Continuando. Então, essa é a reta real. Você vai colocar os pontos de referência, que é o 1. São as raízes. O 1. Aí depois tem o 2 e o 3. Embaixo, você coloca a sua... Opa, deixa eu fazer um pouquinho menor. Vou fazer de outra cor também, que ajuda. Então, embaixo, você faz o quê? Coloca a sua f de x e a g de x. O que acontece? Aqui, nessa região anterior ao número 1, nós temos o quê? Que a sua função f de x é negativa e a g de x é positiva. Então, isso é bom. Aqui ela é negativa e a sua g é positiva. Para além do 2, deixa eu ver. Ah, olha só, pessoal, eu estou falando errado para vocês, né? Eu quero onde a nossa função f é negativa. E o que eu encontrei aqui na anterior é onde ela é positiva. Mil desculpas, pessoal. Vamos apagar essa tabela que ela já não serve mais para nada. E vamos colocar agora a região correta. Vamos colocar os pontos de referência. 1, 2 e 3. A região que a gente quer da f é onde ela é negativa. E ela só é negativa aqui. Aberta no 3 e aberta no 2, aberta no 1. Todo o resto ela é positiva, não nos interessa. Embaixo a gente vai fazer a g de x, e a g de x, antes do 1, ela é positiva, depois do 1, ela também é positiva. Portanto, as duas serão ao mesmo tempo uma positiva e a outra negativa, como a gente gostaria, apenas nessa região aqui, ó, menos, mais, só nessa região. Então, você pode expressar essa região como um intervalo. Vamos ver se a gente consegue? Quem é o conjunto de solução, então? São todos os números reais, tal que o x é menor do que 2 e menor do que 3. Tá aí, pessoal. Esse é um exemplo importante onde você faz a análise a partir do produto de duas funções do segundo grau. Você poderia fazer a mesma coisa se fosse divisão. A análise é inteiramente análoga, inclusive se você trocar o menor pelo maior. Tá certo? Então, muito obrigado e até a próxima aula.